estudamos história, é possível criar categorias de heróis e vilões? Como que um país consegue se desenvolver de maneira plena? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia de Mao Tse-tung, o principal nome da Revolução Chinesa que ocorreu em 1949. Você já deve ter visto nas redes sociais gráficos mostrando o número de mortes que alguns líderes mundiais causaram. E é muito comum nós vermos o nome de Mao Tse-tung no meio dessa galera. E para falarmos sobre a vida de Mao, é claro que nós vamos abordar sobre essa temática mais polêmica, mas eu quero ir um pouco além disso. Mao foi o líder de um dos maiores movimentos do século XX, e compreender como isso ocorreu é entender um pouco mais sobre o mundo que nós vivemos hoje. Hoje todos nós sabemos que a China é uma das grandes potências do mundo. Para alguns, já é a maior, ultrapassando os Estados Unidos. E será que esse resultado tem algo a ver com a revolução liderada por Mao? Essa é uma pergunta interessante a ser feita. E como esse tema é um pouco mais espinhoso do que o normal, como eu sempre aviso, eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis para tentar fazer um panorama bem completo desse personagem que dá o que falar. Todas as fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. Mesmo que você conheça bem pouco sobre a história da China, provavelmente você sabe que estamos falando de um país gigantesco e que tem uma população muito numerosa. Inclusive, aqui no feed do História em Meia Hora, eu já fiz alguns episódios tratando sobre a história da China, desde a sua antiguidade. Se essa for uma temática que te agrada, dá uma olhadinha nesses episódios, que eu tenho certeza que eles vão te agregar bastante. Bom, mas independentemente do quanto seja o seu nível de conhecimento desse país, nós precisamos começar o episódio partindo do quanto a China dependia da sua agricultura. Na verdade, não seria um exagero dizer que, mesmo sendo um gigante, pelo menos em termos demográficos e territoriais, a China era muito fraca economicamente. E uma prova disso é que entre 1894 e 1895, a China e o Japão iniciaram uma guerra, onde o Japão saiu como vencedor. Uma ilha muito menor e com menos recursos naturais disponíveis, venceu a gigantesca China. Foi nesse cenário que o Mao Tse-tung nasceu. Ele era filho de um camponês simples, mas que conseguiu prosperar na aldeia de Shaoshan, em Hunan. Mao Yishang foi um camponês que conquistou um grande destaque na região em que morava. Mas como a zona rural chinesa sempre foi considerada muito pobre, ser o mais rico entre os pobres não queria dizer muita coisa se fizéssemos uma comparação com outros contextos. Mas é inegável que naquele contexto, essa família tinha boas condições. Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, a pronúncia original é mais parecida com isso, nasceu no dia 26 de dezembro de 1893 e é o mais velho de 3 filhos biológicos. Por mais que a gente conheça razoavelmente bem algumas informações sobre o pai do Mao, os registros sobre a sua mãe são bem menos concretos. A cultura chinesa daquele período não dava muito espaço para que a história das mulheres aparecesse. O que nós sabemos da mãe de Mao é que ela era conhecida como sétima irmã Wen. Apesar de possuir uma condição financeira razoavelmente favorável, a infância de Mao Tse-tung foi muito difícil. E eu não estou me referindo a problemas com dinheiro, e sim com a sua relação com o pai. O senhor Mao Yishang era um homem muito severo e violento com os seus filhos. E não foram poucas as vezes que o Mao Tse-tung e os seus irmãos apanharam do seu pai. E a família de Mao Tse-tung era muito religiosa, principalmente sob os princípios budistas. Quando Mao completou 8 anos de idade, ele pôde ir para a escola primária de Shaoshan, onde teve contato com algumas ideias confucionistas. E desde bem jovem, Mao já se saía bem nos estudos e era considerado um dos melhores alunos da sala de aula. O único problema que ele apresentava em sala de aula e preocupava todo mundo ao seu redor era a questão disciplinar. Mao Tse-tung era uma criança e adolescente muito rebelde. Tinha muita dificuldade em obedecer os seus professores e algumas regras. Ele era o famoso rebelde da sala, tá ligado?
E essa questão se mostrou mais presente quando ele tinha por volta de 14 anos, e o seu pai tentou arranjar para ele um casamento por interesse. Como a China vivia em um contexto praticamente feudal, muitos casamentos eram feitos para se estabelecer alianças entre alguns proprietários de terras. Mao Tse-tung, com seus 14 anos, foi obrigado a se casar com uma jovem de 17 anos, chamada Luo Helou. Só tinha um grande problema: o Mao não estava nem um pouco interessado em se casar de forma arranjada. O objetivo principal dessa união era aumentar as terras de ambas as famílias através do casamento dos filhos mais velhos. O Mao se recusou a se casar, e esse ponto foi marcante em sua vida, pois anos mais tarde ele foi uma voz contrária a esse tipo de união. Por mais que o Mao Tse-tung se recusasse a se casar e sua revolta fosse muito grande, a tradição era mais forte. O casamento foi realizado em 1908, mas como forma de protesto por parte de Mao, ele e sua nova esposa Lou nunca tiveram uma vida de casados de fato. Para vocês terem uma ideia, de acordo com algumas biografias, essa união nunca foi consumada, né? Ou seja, a noite de núpcias nunca aconteceu. E como estamos falando de uma sociedade extremamente machista, isso recaiu sobre a jovem esposa de Mao, e ela ficou marcada como uma mulher inferior em sua vila. Ela teve que morar com os pais de Mao Tse-tung e acabou falecendo pouco tempo depois, em 1910. E nesse ponto, nós podemos ver uma possível contradição na vida do Mao. De acordo com historiadores como Li Feigong e Claire Hollingworth, após esse ocorrido, Mao se tornou um defensor veemente dos direitos das mulheres. Anos mais tarde, quando começou a escrever artigos para os jornais. E eu digo que foi uma contradição, porque o seu discurso foi um, enquanto a sua prática foi outra. Mas quando se trata de história, gente, contradições e complexidades são coisas naturais do processo, e podemos falar o mesmo do que estava acontecendo na China de forma mais ampla. Não ia demorar muito para que Mao Tse-tung saísse de uma vila de camponeses para liderar o país e uma revolução. Quando pensamos na história da China, estamos falando de uma história que é milenar. E uma confusão que muitas vezes acabamos fazendo é achar que, por algo ter uma história tão longa, não existem tantas transformações, rupturas e mudanças ao longo desse caminho. E isso definitivamente não é verdade. E uma dessas mudanças aconteceu no período em que Mao estava lidando com suas questões pessoais. O século XX iniciou de forma muito turbulenta para a família imperial chinesa. No final do século XIX, o país já precisou amargar uma dura derrota para o Japão, e isso só enfraqueceu o poder monárquico. Esse enfraquecimento chegou a um nível crítico em 1911, quando estourou a Revolução Xinhai na China, mais conhecida como Revolução de 1911. Foi nesse processo que a monarquia chinesa caiu, após mais de 2000 anos desse modelo político. Um dos episódios que eu comentei que nós temos aqui no podcast sobre a China é justamente sobre o Império Chinês, desde a sua formação até a sua queda. Essa mudança política na China aconteceu para que o país se modernizasse um pouco mais, uma vez que era um dos mais atrasados do mundo todo se levarmos em conta o nível de industrialização. Uma das reformas propostas foi no sistema de ensino, e o Mao Tse-tung se beneficiou desse processo. Quando a Revolução aconteceu, o Mao tinha 18 anos de idade. E como já tinha uma personalidade mais rebelde e contestadora, não demorou muito para que ele se aliasse ao exército rebelde e lutasse contra a monarquia chinesa. Por mais que ele tivesse muita vontade de agregar no conflito, o destacamento que ele estava vinculado não entrou em nenhum confronto direto. Mao ficou nesse exército revolucionário, servindo como soldado durante 6 meses. E pode parecer pouco, mas foi nesse período que ele teve o primeiro contato com as ideias socialistas, através de um panfleto que acabou circulando por onde ele estava. Nesse primeiro momento, o interesse de Mao pelo socialismo não se deu de forma arrasadora.
O interesse mesmo surgiu algum tempo depois. Após a morte da sua esposa, Mao se reconciliou com seu pai, que topou bancar os estudos do filho. Nos anos seguintes, Mao saiu do seu vilarejo para estudar em algumas escolas e instituições de ensino. E quando me refiro a escolas no plural, eu quero dizer que foram várias. Mao estudou na academia de polícia, em uma escola que ensinava a produzir sabão, estudou direito e também economia. E após passar por tantas áreas, Mao Tse-tung decidiu focar nos estudos para se tornar um professor de história. Que bela escolha, né? O Mao voltou para o seu vilarejo de origem para atuar como professor de história, mas essa escolha durou pouco tempo. Em 1917, ele partiu para Pequim, e ali as coisas mudaram completamente para ele. A essa altura, Mao já estava mais próximo das teorias e dos textos marxistas. E em Pequim, ele vai conseguir um trabalho como bibliotecário de uma importante biblioteca da China. E ali, ele se encontra com duas figuras importantíssimas para o nosso episódio de hoje. Eu tô me referindo a Chen Duxiu e Li Dazhao. Ambos eram militantes políticos que estavam tentando organizar grupos de estudo e de militância voltados para compreender os textos de Marx e Engels. Os pesquisadores do marxismo dizem que foram esses dois caras que levaram as ideias marxistas para a China. Quando Mao começa a interagir com eles, ele aceita participar do grupo de estudos. Uma das pessoas mais próximas a Mao nesse período foi o Li Dazhao, exercendo uma forte influência sobre o jovem. Conforme esse grupo de estudos crescia e tomava forma, Li e Chen fundaram o Partido Comunista da China, em 1921. E logo Mao Tse-tung se juntou ao grupo e também se filiou ao Partido Comunista. Nos primeiros anos da década de 20, foi muito comum nós vermos a criação de partidos comunistas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. E isso nos mostra o impacto que a Revolução Russa teve em escala global. Como a experiência soviética era a única a ter conseguido se instalar no poder, os caras meio que se tornaram um modelo, tá ligado? De como que se faz uma revolução. E por isso, nos primeiros anos de Partido Comunista, os chineses tentaram reproduzir alguns padrões. Uma das ações adotadas foi se filiar com o Partido Nacionalista Chinês, conhecido também como Kuomintang. Quando a monarquia caiu, foi esse partido que passou a governar a China. O Partido Comunista fez essa aliança para tentar resolver um problema que surgiu após a Revolução de 1911. Sem a figura monárquica, a China se dividiu em várias esferas de poder, e a união dos dois partidos visava unificar o país. Conforme o Partido Comunista da China crescia, mais funções Mao Tse-tung assumia. E não demorou para que ele se tornasse uma espinha dorsal do partido, não só em organização política, como também lançando algumas bases teóricas. Mao Tse-tung ficou conhecido como um grande teórico do marxismo chinês, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas antes de eu chegar nesse ponto, a relação entre os comunistas e nacionalistas acabou se estremecendo muito, por conta de uma interpretação que o Mao Tse-tung passou a ter da China. O Mao passou a estudar a história do seu país e percebeu que boa parte dos levantes, revoltas e manifestações que ocorreram na China tiveram os camponeses como protagonistas desse processo. Eu falei algum tempo atrás que a China era um país extremamente rural e desigual, e esse padrão se repetia há muitos séculos. Então a análise que o Mao Tse-tung fez estava correta. O pulo do gato que ele deu e que fez dele um destaque dentro do Partido Comunista era a ideia de que a revolução em seu país não ocorreria através da classe trabalhadora industrial, como em outros projetos teóricos, mas sim através dos camponeses. Para Mao Tse-tung, gente, conquistar e mobilizar os camponeses que estavam no interior do país era fundamental caso quisessem seguir em frente com um projeto de revolução socialista na China. Ele vai até tentar colocar esse plano em prática, mas vai ter dois adversários, alas do próprio Partido Comunista e o Kuomintang. Pessoal, eu ainda quero falar mais sobre como que o Mao Tse-tung assumiu a liderança do Partido Comunista Chinês e de que forma a sua atuação contribuiu para a transformação da China.
Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre industrialização, fome, mortes, revolução, cultura e marcha. Segura aí, que é um minutinho só. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Recentemente, com o surgir do movimento camponês, em muitas localidades, as mulheres começaram a organizar-se em associações rural. Chegou para elas o momento de levantarem a cabeça. A autoridade marital oscila cada dia mais. Numa palavra, o conjunto da ideologia e sistema feudal patriarcal está sofrendo um abalo com o crescimento do poder camponês. Univos, participem na produção e na atividade política para melhorar a situação econômica e política das mulheres. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é um trecho retirado da obra O Livro Vermelho, um dos livros mais importantes da história da China. Esse livro foi compilado em 1964 e registra uma série de discursos, pensamentos e teorias do próprio Mao Tse-tung ao longo da sua vida. Eu trouxe essa citação porque ela amarra um pouco com o que conversamos até aqui. Como o livro foi compilado em um período em que o Mao Tse-tung já era uma liderança consolidada, dá para ver como que esse intervalo de tempo serviu para que ele fundamentasse algumas posições importantes. Um exemplo disso é o protagonismo que esse texto dá para as mulheres. Bom, mas antes de chegar a esse ponto da carreira como político e intelectual, o Mao Tse-tung tinha que provar que era uma figura que tinha a capacidade de liderar o seu país. Quando ele começou a tentar incluir os camponeses no seu projeto de revolução, alguns grupos ficaram incomodados com essa postura. Os nacionalistas passaram a entender os comunistas como uma grave ameaça à China, e à China como um todo. E essa aversão foi personificada na figura de Chiang Kai-shek, o líder do partido Kuomintang. Chiang Kai-shek, então, vai começar uma verdadeira caça aos comunistas na China. E eu não tô exagerando. A partir de 1927, o país vai entrar em uma guerra civil, tendo de um lado o Kuomintang e do outro todos que eram considerados ou acusados de serem comunistas. Quem dá um bom resumo do que foi essa guerra civil e da participação de Mao nesse processo é o professor Daniel Neves, ao dizer que, abre aspas,
Essa perseguição resultou na Guerra Civil Chinesa e expulsou os comunistas de cidades como Xangai, por exemplo. Por causa dessa perseguição, o Partido Comunista Chinês criou o Exército Vermelho para se defender. Mao acabou sendo nomeado o comandante em chefe desse exército e liderou tropas comunistas na luta contra o Kuomintang nas províncias de Hunan e Jiangxi. Fecha aspas. Diferentemente daquele primeiro exército que o Mao participou, dessa vez o combate foi real. Dessa vez ele realmente precisou lutar contra os seus inimigos, que há alguns meses eram seus aliados. A violência tomou conta da China, e isso serviu para radicalizar os dois partidos, tanto o Kuomintang quanto o Partido Comunista. Pessoalmente, essa guerra custou muito caro para o Mao Tse-tung. No início dos anos 20, ele já tinha se casado mais uma vez, e a sua esposa era uma grande parceira de militância e prática política. Por conta disso, em 1930, o Kuomintang sequestrou a esposa e a irmã do líder comunista. Como estavam em um período de guerra civil, não houve espaço para diplomacia ou diálogo. As duas mulheres foram torturadas e obrigadas a renunciar publicamente ao comunismo. E como elas não fizeram isso, elas foram decapitadas. E sim, essa era uma prática comum do Kuomintang naquele período, porque eles acreditavam que os comunistas eram o maior problema da China. Com a crescente radicalização e violência política, o Mao Tse-tung passou a acreditar que uma revolução só iria acontecer através da luta armada. Mao Tse-tung passou a dizer frases como: "O poder político nasce do fuzil. A revolução é uma insurreição, um ato de violência no qual uma classe derruba a outra." Além da crescente violência na guerra civil, os camponeses também estavam experimentando a vida ficando bem mais difícil, porque os senhores feudais, que dominavam as terras no interior da China, exploravam o campesinato a condições desumanas de trabalho. Esses dois elementos aconteceram em regiões diferentes da China, mas eles vão se conectar através da vida de Mao Tse-tung. Como Mao Tse-tung era um cara muito ligado aos camponeses, ele tinha a prática de formar guerrilhas e sovietes nas cidades que ele passava. A formação de guerrilhas foi uma estratégia de Mao muito acertada, porque as regiões mais afastadas dos centros urbanos já contavam com milícias particulares, como uma forma de se protegerem. O que ele fez foi levar a teoria marxista para esses soldados, e eles aderiram à causa socialista. Em 1934, a guerra contra o Kuomintang tinha escalado bastante, e os comunistas estavam perdendo muitas posições. Por esse motivo, Mao Tse-tung liderou uma retirada estratégica e saiu de Pequim. Mas ele não saiu de lá sozinho, muito pelo contrário. Aproximadamente 100 mil pessoas acompanharam a marcha de Mao Tse-tung. Desse contingente, mais ou menos 30 mil eram soldados, enquanto 70 mil eram camponeses que se aliaram à luta de Mao. Ao todo, o grupo caminhou 12 mil quilômetros saindo do sudeste da China e partindo para o norte. Ao longo do caminho, Mao foi se consolidando como uma liderança entre os comunistas, mas principalmente entre os camponeses. E esse momento da história de Mao Tse-tung e da Revolução Chinesa é muito glorificado pelos comunistas. Ficou conhecido como a Grande Marcha. Porém, vocês podem imaginar que as condições eram péssimas e milhares de pessoas morreram ao longo do caminho. Das 100 mil pessoas que saíram atrás de Mao, apenas 10 mil chegaram ao destino final em 1935. Quando Mao Tse-tung chega na província de Yan'an, ele inaugura ali um governo comunista e se coloca como líder do Partido Comunista Chinês. E nesse momento, a China vai ficar dividida, né? Vai ter essa província Yan'an, a parte comunista, e o Kuomintang vai continuar liderando a região anterior, a partir de Pequim. Mas essa breve estabilidade vai durar muito pouco. Em 1937, o Japão invade a China, fazendo com que Mao Tse-tung e os comunistas se aliassem com o seu maior rival, o Chiang Kai-shek e o Kuomintang.
Vocês não fazem ideia do quanto de crítica que o Mao levou por se aliar contra esse antigo inimigo. Mas a análise dele era de que o mais importante naquele momento era vencer o Japão em seu esforço imperialista. O economista Elias Jabbour fez uma citação interessante sobre isso, abre aspas. Entre a luta imperialista e a luta de classes fica em segundo plano. Fecha aspas. Em outras palavras, ele quer dizer que não adiantava vencer os nacionalistas se ambos perdessem para o Império Japonês. O próprio Mao disse o seguinte sobre essa guerra, abre aspas. Devemos defender os interesses dos jovens, das mulheres e das crianças, dar assistência aos estudantes refugiados, a fim de que, em pé de igualdade com os demais, participarem em todo o trabalho útil ao esforço da guerra de resistência contra o Japão e ao progresso social, garantia da liberdade. Fecha aspas. Esse confronto vai marcar a relevância que os comunistas terão na China. E por mais que o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês se aliaram contra os japoneses, o que aconteceu na prática foi um ataque dos japoneses e dos nacionalistas contra os comunistas. Para grande parte da população, o Exército Vermelho passou a ser visto como um exército de libertação da própria China e não de um movimento revolucionário apenas. E entender esse ponto é importante, porque muitas pessoas não entendem como que partidos socialistas, comunistas têm tanto apoio popular. Nesse caso, eles representaram a libertação da China. A luta de expulsão dos japoneses foi fundamental para a popularização do Partido Comunista Chinês. E apesar de ser uma guerra muito violenta, quando os confrontos acabaram em 1945, o Partido Comunista Chinês pôde concentrar as suas forças apenas contra o Kuomintang. Entre 1946 e 1949, a China viveu mais um período de guerra civil entre esses dois partidos. A grande diferença é que agora os comunistas estavam muito mais organizados e fortalecidos com um grande apoio popular. Mao Tse-tung ainda conseguiu o apoio de grandes potências como a União Soviética, facilitando ainda mais a vitória contra o governo nacionalista do Chiang Kai-shek, que ao perder em 1949, precisou fugir para Taiwan, implementando a República da China. Tem um episódio no feed do História em Meia Hora chamado China e Taiwan, e lá eu falo até como é que as coisas estão tensas até hoje. Mas, resumidamente, o governo que hoje está lá em Taiwan é o governo do Kuomintang, esse aí, do Chiang Kai-shek. Os nacionalistas capitalistas da China, eles foram expulsos pelos comunistas em 1949 e eles foram para onde hoje está Taiwan. Muita gente não sabe, né, a origem de Taiwan e por que tem tanta treta com a China. Tá aí, você entendeu a origem. Bem, mas com a vitória comunista, o Mao Tse-tung inaugura a República Popular da China em 1949 e se torna o governante do país. À frente da China, o Mao Tse-tung vai ser uma figura central na tentativa de modernização do país, mas sem seguir uma receita de bolo ou algo já pronto. A China tinha uma grande tentação, que era seguir exatamente o modelo soviético, mas o Mao Tse-tung não estava afim de fazer isso. Ele acreditava que a China poderia criar o seu próprio modelo de revolução. E eu não vou entrar em tantos detalhes sobre o que foi a Revolução Chinesa e nem o que foi a Revolução Cultural. Mas foi uma espécie de revolução dentro da revolução. E o motivo de eu não fazer isso é porque eu já fiz um episódio sobre esse assunto no finalzinho de 2020. É um episódio bem bacana e se chama Revolução Chinesa. Nesse episódio aqui sobre o Mao Tse-tung, eu quero focar mais na pessoa e na atuação dele enquanto um líder revolucionário. Curiosamente, para fazermos essa análise, nós precisamos pensar na China em uma escala global. Internacionalmente, a China era uma grande aliada da União Soviética, e essa parceria rendeu aos chineses muitos produtos, tecnologias e infraestrutura. Os soviéticos deram apoio ao Mao quando ele decidiu implementar a sua política de reforma agrária, que tirou dos senhores feudais a posse das terras para que elas fossem coletivizadas no país. Existem registros de que muitos senhores feudais se recusaram a entregar as suas terras e foram brutalmente executados pelo governo comunista. Uma outra medida do Mao, conhecida como o Grande Salto à Frente, visava modernizar a China, pelo menos no que diz respeito à industrialização,
E essa política gerou uma onda de aproximadamente 20 milhões de mortes. E aí você pode estar se perguntando, né? Como que algo que deveria ter sido positivo termina numa tragédia dessas? E mais uma vez nós precisamos analisar o cenário externo. Em 1956, o Partido Comunista da União Soviética faz um congresso e nessa reunião, o Nikita Khrushchev, que na época era o sucessor de Stalin, aponta que o governo de Stalin foi feito à base de crimes e de violações graves. Quando isso foi tornado público, o Mao Tse-tung se recusa a acatar a decisão do Partido Soviético e começa um afastamento desse parceiro estratégico. Só que com essa rixa entre os comunistas da China e da União Soviética, quem acabou perdendo foram os chineses. Com o afastamento de Mao da União Soviética, toda aquela tecnologia e os recursos que os soviéticos forneceram aos chineses foram retirados. E essa questão se deu justamente no momento que o Mao Tse-tung queria implementar a sua política de modernização da China. Quando os especialistas olham para esse período, eles reconhecem que foi um grande erro de Mao prosseguir com um grande salto à frente, porque eles não tinham estruturas básicas para uma industrialização. O resultado foi catastrófico. Sem a estrutura soviética, a produção de grãos na China caiu 15% em apenas um ano, comparando os dados de 1958 e 1959. Se levarmos em conta os números de 1960, a queda na produção foi de mais 15%. E se estamos falando de um país ainda agrário e ainda dependente da agricultura, a perda da produção é algo fatal. E é por isso que muitos estudiosos chamam o período de 1958 até 1962 de a Grande Fome Chinesa. Ou alguns mais críticos chamam de a Fome de Mao. Esses pesquisadores, que são mais críticos do regime maoísta, colocam na sua conta a morte de mais de 40 milhões de pessoas. Toda essa contabilidade de mortes é algo bem polêmico e gera um bafafá. Mas o fato é que uma política do Mao Tse-tung a respeito de uma industrialização forçada, sem as devidas condições, gerou uma fome muito grande em toda a China. O Mao Tse-tung perdeu força dentro do Partido Comunista e foi substituído em 1959, virando um alvo fácil para os seus opositores dentro do partido. Anos mais tarde, Mao Tse-tung convocou a juventude para lutar não só por ele, como também pela sobrevivência de um espírito revolucionário. A chamada Revolução Cultural aconteceu entre 1966 e 1976 e marcou essa tentativa de perseguir os críticos de Mao e tudo aquilo que se aproximava do que era ocidental, pois o Mao considerava que era um resquício da burguesia e do imperialismo na China. Mais uma vez, estamos vendo uma ação autoritária desse líder, que abriu as portas para as reformas na China. Um historiador chamado Eric Hobsbawm, que é marxista, defende que a Revolução Cultural foi um dos piores períodos para a cultura e para a educação na China, porque todo mundo que era considerado contrário aos princípios do Mao Tse-tung era perseguido e até morto. Mais uma vez, temos a briga dos números, mas as estimativas dizem que nesses 10 anos, mais de 1,5 milhão de pessoas foram mortas nessas perseguições. Em 1976, a saúde de Mao Tse-tung estava bem frágil, e nesse mesmo ano, o líder comunista sofreu 3 ataques cardíacos, o último em 9 de setembro de 1976, morrendo aos 82 anos de idade. Se você for hoje à China, você vai encontrar uma foto gigantesca no maior ponto turístico do país, que é a Cidade Proibida. E como que nós entendemos isso, vindo de uma figura que foi responsável, direta ou indiretamente, pela morte de milhões e milhões de pessoas? Muitos historiadores chineses reconhecem os erros fatais de Mao, mas também afirmam que foi o próprio Mao Tse-tung que abriu o caminho para a China estar onde está hoje. E eu sei que é uma posição bem complexa e muitas vezes difícil de se entender. Porém, isso nos mostra que nenhuma figura histórica está isenta de críticas e das revisões dos agentes do presente. Existem historiadores chineses que discordam dessa perspectiva, mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Mas muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto muito desse tipo de tema. A China é uma parada muito complexa, muito única, e eu sempre quis falar um pouquinho sobre o próprio Mao Tse Tung. Mas você sabe que esse tema, ele dá panos pra manga e muita gente vai me xingar aqui nos comentários. Então me ajuda, pega o paninho, passa o paninho pro tio. Mas mais do que paninho, né? Principalmente compartilha esse episódio, rapaziada, por favor. Posta lá nos stories do Instagram e me marca no @História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter e aí me marca no @H30podcast. Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé, dá uma passada lá no Apoia-se do podcast, beleza? Não se esqueça, é apoia.se/História em Meia Hora, que lá tem episódios exclusivos, lá tem Clube do Livro, lá tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa. Entra lá, vê qual plano que faz sentido pra você e se você puder e quiser me ajudar, sinta-se convidado, beleza? Rapaziada, mas também anota aí o meu Pix, tá? Anota o meu Pix que qualquer valor eu tô aceitando pra dar uma ajudinha aqui no projeto. É historiaemmeiahora@gmail.com. É o meu Pix e o meu contato, tá bom? O História em Meia Hora também tem a parceria com a Loja, beleza? LOLJA, Loja. Entra lá no site da loja.com.br, escreve História em Meia Hora, que lá tem camiseta, blusão, tem moletom, tudo com estampas, com temática de história, obviamente, né? E tudo original, tá? Só tem aqui no História em Meia Hora. E, gente, uma outra coisa que eu vou te pedir, isso aqui não custa nada, é de grátis, que é você, na moralzinha aí, dá 5 estrelinhos no Spotify. O Spotify agora você pode avaliar os podcasts, dá 5 estrelinhas, por favor, clica depois em seguir e por último clica no sininho, que aí ele vai te avisar, vai te enviar uma notificação no seu celular quando tiver episódio novo do História em Meia Hora, beleza? Rapaziada, é isso, me siga nas redes sociais, é @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço videozinho no TikTok, tá bom? @Prof. Vitor Soares. É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!